Fala galerinha do canal Sebrae, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês. Pessoal, antes de irmos para a apresentação, é importante que vocês leiam o material na página 82 a 87, beleza? Partiu a apresentação de hoje, hein? Na apresentação de hoje abordaremos dois temas, gabinetes e monitores. É importante que vocês leiam, antes de continuarem a apresentação, as páginas 82 a 87. Tranquilo? Os temas de hoje serão gabinetes e monitores, como eu falei. Na parte de monitores, abordaremos alguns tipos de monitores. São eles CRT, LCD e LED. Tá, você já ouviu alguém falar, certo? Gabinete de CPU? Gabinete de CPU são a mesma coisa? Bom, pessoal, é importante que vocês saibam a diferença entre gabinete e CPU. Como já expliquei nos conteúdos anteriores, que CPU é uma coisa e gabinete é totalmente diferente, certo? Eu ouvi várias pessoas já falando que são sinônimos. Ah, traz o CPU aí, traz o gabinete aí. Não são a mesma coisa, beleza? Gabinete é aquele envoltório metálico para proteger os componentes da placa-mãe, os componentes do computador, fontes, placa-mães, HDs, entre outros. O CPU é a unidade lógica de processamento do computador, ou seja, é o cérebro do computador. É só um componente, é uma parte e nada mais que isso. O gabinete é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você ouvir alguém falando gabinete, CPU como sinônimos, fala com a pessoa, pessoal, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tranquilo? Tá, quais são os tipos de gabinete, certo? Existem dois tipos de gabinete, aí no material de vocês, acompanhe na página 82 e 83, tranquilo? Os gabinetes são Media Tower, ou ATX, ou Full Tower, beleza? Qual a diferença entre um e o outro? O Media Tower, ou ATX, ele é composto de até 4 baias. Baias são as gavetinhas, que vocês alocam ali leitor de CD, leitor de DVD, painel frontal, né, de áudio, de vídeo, ali são as baias. Tranquilo? E o Full Tower, ele é o gabinete que tem acima de 4 baias, certo? As 4 gavetinhas. Tranquilinho? Entendido até aqui? Tá. Uma visão geral sobre o gabinete. Quais são os itens que vêm no gabinete? Ah, é só a carcaça, é só ferro? Não. Existem alguns fios ali, que basicamente hoje tem alguns botões aí que no material de vocês que antigamente era atualizado, como por exemplo o botão de turbo. Esse botão não existe mais nos gabinetes de hoje em dia. Mas eu botei os principais, o que é visto hoje no mercado. Tranquilo? São três botões praticamente, certo? É o botão de Power On, você aperta lá para ligar o computador. Ele vem com um LED azul para dizer que está ligado, ou verde, dependendo do fabricante. O botão de Reset, o computador lá travou, então o reset mecânico dele é esse botão lá. Geralmente o botão de Power é um botão maior e o Reset é um botão menor. E vem um LED que geralmente pisca na cor vermelha. Ele está indicando o funcionamento do HD. Se esse botão ficar, se esse LED, na verdade, desculpa, ele ficar aceso, ele geralmente fica piscando, para dizer que existe atividade no HD, certo? Mas se ele estiver aceso sempre, isso é muito ruim, porque dá para informar lá, se você abrir o gerenciador de tarefas de Windows, você vai ver que o seu HD está em 100%. Quando ele está piscando, a porcentagem está abaixo de 100%. Mas quando ele está aceso e não para de piscar e só fica aceso, fixo, quer dizer que ele está usando 100% do HD. Isso é terrível quando acontece, tranquilo? Monitores. O que são monitores, pessoal? Monitores são dispositivos de saída, certo, de vídeo, para que vocês possam ver, para que nós possamos ver o que está sendo processado pelo computador, de forma amigável, de forma gráfica. Tranquilo? Não é mais que isso. Nós vamos falar hoje sobre, na verdade eu vou fazer um comparativo para ficar mais fácil para a gente,
entender a diferença entre o monitor CRT, LCD e LED. Aí está uma tabela, certo? Que vai comparar as características básicas dos monitores, certo? Então vamos lá. Item 1 da tabela: consumo de energia em watts. Tá. O monitor CRT de 17 polegadas, né? A polegada vai ser a mesma de cada monitor. O monitor CRT de 17 polegadas, ele tem um consumo de energia de 75 watts, enquanto o de LCD tem 35 watts e o monitor de LED tem 21 watts. Ou seja, qual foi a principal mudança do CRT para o LED? O consumo de energia diminuiu bastante, certo? Outra coisa que é mais antigo aí, na época de Francisco adolescente, a gente vai entender que o principal item, além do consumo de energia, foi o peso, né? O peso mudou, sofreu uma modificação drástica, certo? Que, por exemplo, se formos ver aí o monitor CRT de 17, ele pesava incríveis 14,5 kg, enquanto o monitor LCD de 17 pesa, na verdade, ainda 3,7 kg em média. E a média do monitor de LED é 2,96 kg. Tranquilo? As dimensões, altura, largura e profundidade, estão mais ou menos próximas, né? Porém, sofreu algumas alterações na altura e na largura. A largura aumentou um pouco para o monitor de LCD e LED, e a altura diminuiu em relação ao CRT. A vida útil são 20 mil horas para o CRT e 50 mil horas para o monitor de LCD ou de LED. Tá, 20 mil horas. Mas até hoje eu tenho um monitor de CRT, né, o famoso tubão, funcionando em casa. Ou seja, se eu chegar lá no meu computador, botar o tubão, tá funcionando. Ou seja, essa vida útil dele aí tá meio bugada, hein, pessoal? Mas o padrão de fábrica, o garantido por fábrica, são 20 mil horas. A resolução máxima é 1024 por 768. E na LCD e LED, alguns monitores já vêm com a capacidade de Full HD. Tranquilo? O ângulo de visão, todos os ângulos de visão, sem perder nada. Você pode olhar para o tubo para vários lugares, ele não vai perder, a imagem vai sempre ver. Esse é o grande diferencial do tubo, né? Mas aí existe a questão do ângulo de visão para o monitor de LCD de até 160 graus e para o monitor de LED 170 e 180 graus. Tranquilo? Tá. Aí vocês estão vendo aí as taxas os outros itens, né? Aí vocês vão seguindo a qualidade da imagem, tudo, os hertz. Então, assim, o tipo da conexão, né? Que antes tanto no CRT, que é o famoso tubão, era RGB, no monitor LCD também é RGB, e no monitor de LED já vem a opção HDMI, tranquilo? Então, assim, é importante que vocês vejam essa tabela, tá? Uma tabela que dá para resumir, fazer uma espécie de raio-x entre os três tipos de monitores, certo? E a situação é a seguinte: na hora de responder a atividade, é importante que vocês leiam e vejam essa tabela, que a partir dessa tabela dá para especificar algumas coisas. Não tem problema se vocês... faltou alguma coisa, Rafael, consulta lá o material na página 86 e 87, não tem problema, responda a atividade tranquilamente, beleza? Atenção, se liga que é a hora da revisão. Bom, pessoal, nós falamos hoje de gabinete, certo? Gabinete nada mais é que um envoltório metálico que protege os componentes do computador, placa-mãe, HD, processador, memória RAM, certo? É importante não confundir HD com o CPU, certo? Outra coisa que falamos hoje foi sobre os monitores, os tipos de monitores. O que são monitores, certo? São dispositivos de saída de vídeo. E os tipos de monitores? Os monitores tem três tipos que a gente vai abordar. Os CRT, que é o famoso tubão,
o LCD e o SLAB. Tá? Então é importante que vocês vejam aquela tabela lá para responder as atividades. Outra coisa, pessoal, no exercício de fixação, é importante que vocês respondam tranquilamente, olhem o material nas páginas 82, 83, 86, 87, certo? O CRA vai estar enviando esse exercício de fixação para vocês por e-mail. Vocês vão receber esse exercício de fixação, responder, reenviar para o CRA, porque esse exercício vai contar como presença para vocês, tranquilo? Próximo conteúdo online, nós abordaremos os temas procedimento de montagem e limpeza dos inabres da memória RAM, tranquilo? Isso é tudo, pessoal, e até o próximo conteúdo online. Valeu!